Mas a única energia que não pode nos faltar é a do Espírito Santo. As demais, está tudo certo, vamos avançando. Amados, eu convido vocês a nos colocarmos de joelhos novamente, antes de abrirmos a palavra, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome. Te damos graças, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por estarmos aqui reunidos em tão boas circunstâncias para louvarmos o teu nome, orarmos e estudarmos a tua palavra. Invocamos a tua presença entre nós, pelo teu Santo Espírito, derrame-o sobre nós, nos dando vitalidade, energia espiritual para avançarmos na caminhada cristã rumo a Canaã celestial. Abençoa-nos, guia-nos durante este dia nos pensamentos, nas ações, nos sentimentos. Rogamos que o Senhor nos conduza para que nós possamos revelar a vida de Cristo, o caráter de Cristo Jesus. Obrigado por este congresso também, por este oásis, por estarmos aqui reunidos pela fé que temos em Cristo. Rogamos que o Senhor nos ilumine agora para compreendermos a tua palavra, fale ao nosso coração. É o que pedimos e oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu cumprimento a todos aqueles que estão nos acompanhando também pela internet. Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de curtir este vídeo, de compartilhar este material, se inscrever no canal do IAG. Estamos iniciando o congresso. Muitos vídeos, muitos sermões serão postados aqui diariamente. Então se inscreva para que você seja notificado. Deus abençoe a sua vida também. Amados, o título do sermão desta manhã é um convite, um chamado a lucidez. E eu quero falar de uma maneira introdutória, de uma maneira histórica também, a respeito da primeira mensagem angélica. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Apocalipse. Vamos iniciar com o capítulo 11. Então o título do sermão desta manhã é um chamado à lucidez. Abra sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 11. Vamos ler apenas o versículo 3. Diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Nós temos aqui, do versículo 3 até o versículo 14, uma menção das duas testemunhas mártires. Quem são essas duas testemunhas? Se nós estudássemos estes versículos de uma maneira mais detalhada, com mais tempo, nós entenderíamos que essas duas testemunhas mártires são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Moisés e Elias, a lei e os profetas. As duas testemunhas, elas compreendem a palavra de Deus na sua totalidade. Mas também pode fazer uma referência ao povo de Deus, porque quem que vive a palavra e quem que apresenta a palavra, quem que testemunha da palavra, quem são? Somos nós, o povo de Deus. E durante este período profético de 1260 dias, e dias em profecia são anos, então durante 1260 anos, nós tivemos então um contexto da supremacia papal, Daniel 7, versículo 25. Este poder antagônico à vontade de Deus, contrário à lei de Deus, que perseguiu o povo de Deus, que blasfema diante de Deus, se colocando na posição de ser Deus, de ser adorado como Deus, de dizer que pode perdoar pecados. Esse sistema antagônico à vontade de Deus teve a sua supremacia durante este período profético de 1260 anos. Prestem atenção nas datas, que começa em 538 e vai até 1798. Durante este período de supremacia papal, nós temos as duas testemunhas.
a palavra de Deus esteve vestida de saco, ou seja, ela foi deixada de lado, ela foi rechaçada, o povo de Deus foi oprimido, foi perseguido, teve o seu abrigo nas montanhas, nas cavernas. Nós podemos mencionar aqui os valdenses, conhecem a história dos valdenses? De uma maneira até posterior, podemos mencionar os albigenses, os huguenotes, são todos aqueles que foram oprimidos, estavam de certa forma vestidos de saco, ou seja, foram oprimidos, perseguidos e deixados de lado. Mas em 1798 acontece algo bem interessante, que marcou a história, a Revolução Francesa. Em linhas gerais, foi um movimento ateu. E na Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, que foi o líder, desta revolução, tirou a supremacia do papado. O Papa Pio VI, em 1798, é levado para o cativeiro e acaba a supremacia papal. E por que eu estou dando essa introdução tanto quanto histórica? Porque este movimento ateu que institucionalizou o ateísmo, que falou não Deus, não religião, que tirou a supremacia do Papa, ao invés de ter sido um movimento que teve uma expressão para tirar o poder do cristianismo, pelo contrário, impulsionou o cristianismo. Porque o que aconteceu a partir de 1798? O surgimento, amados, de sociedades bíblicas. Onde havia uma Bíblia, agora nós passamos a ter 10 Bíblias. E vocês podem relembrar aqui comigo que no contexto da Revolução Francesa, a Bíblia ou Bíblias eram queimadas em montanhas, em praças públicas. Vocês, eu acredito que já devem ter ouvido histórias assim. Mas agora, como consequência da Revolução Francesa, onde tinha uma Bíblia, passou a ter quantas? 10 Bíblias. Houve um despertamento religioso, um interesse em relação às profecias. Por quê? Aquele poder chamado de papado, que exerceu o seu domínio durante 1260 anos, agora sofreu uma ferida de morte. O que aconteceu? Então levou as pessoas a investigarem as profecias. Surgiram sociedades bíblicas, surgiram, amados, sociedades de missionários. Mais pessoas começaram a ser enviadas para pregar o evangelho. As pessoas agora tinham mais acesso à palavra de Deus, um despertamento religioso, um interesse em relação às profecias bíblicas. E aí sim, agora nós temos uma figura histórica que importa para nós no sermão desta no sermão desta manhã. É que é tão lógico falar sermão do monte, No sermão desta manhã. O seu nome é Guilherme Miller. Em 1816, quantos anos então depois da Revolução Francesa, do término dos 1260 anos? Cerca apenas de 18 anos. Em 1816, Guilherme Miller começou a estudar de uma maneira sistemática a palavra de Deus, principalmente as profecias bíblicas. Olha só que coisa interessante. Vocês lembram que eu falei do despertamento religioso, do interesse em relação ao estudo das profecias? Então, em 1816, Guilherme Miller começou a estudar, então, a palavra de Deus de uma maneira sistemática. Ele ficou durante 2 anos estudando, então, de 16 até 18. 1816 a 1818. E ele concluiu: Jesus voltará em pouco tempo. Então ele continuou estudando ou reestudando as conclusões que ele havia chegado durante mais 5 anos. Soma aí comigo, 18 com 5, 23. Daí ele teve certeza, Jesus voltará em pouco tempo. Só que, amados, ele demorou 8 anos para apresentar o seu primeiro sermão. Ele lutou com Deus durante 8 anos. Senhor, eu sou um fazendeiro bruto. O Senhor me chamou para pregar esta mensagem da brevidade da vinda de Cristo. E ele lutou durante 8 anos. Então, em 1831, nós temos, ou seja, de 23 até 31, 8 anos.
ele apresenta o seu primeiro sermão. E então nós temos aquilo que nós conhecemos lá nos Estados Unidos, o movimento adventista, o movimento milerita. Na segunda parte deste sermão, na segunda-feira, eu vou dar continuidade neste aspecto histórico. Então há um grande despertamento, um grande reavivamento. A mensagem agora era: Jesus voltará cerca de 1843 a 1844. Eles não tinham a data ainda de 22 de outubro de 1844. Ou seja, entre março de 1843 e março de 1844, Jesus voltará com poder e glória. E eles começaram a pregar e dar ênfase naquilo que nós conhecemos como sendo a primeira mensagem angélica. Vamos ler esta mensagem? Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Apocalipse 14, verso 6. O que diz? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Verso 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Este anjo não deve ser entendido como uma figura angelical, mas fazendo referência ao povo de Deus que prega esta mensagem. Vocês lembram que eu falei para vocês das duas testemunhas mártires? Quem são elas? Moisés e Elias, o Antigo e o Novo Testamento, leis e profetas, ou seja, toda a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 11, diz que no término dos 1260 anos, Deus soprou o seu espírito sobre as duas testemunhas que haviam sido mortas em praça pública. Nós temos a referência das Bíblias sendo queimadas, etc. E elas ressuscitaram e foram elevadas aos céus. Ou seja, a verdade da palavra, a verdade presente que prepara um povo para a vinda de Cristo, será triunfante até o final. E isso é maravilhoso nós entendermos. Agora não são duas testemunhas vestidas de saco, é o evangelho eterno que deve ser proclamado a todas as nações. Amados, o evangelho eterno, o evangelho apresentado por Deus a Adão e Eva, que foi apresentado por servos de Deus durante todas as gerações, até chegar nos nossos dias, é este evangelho que nós temos que proclamar para os que habitam sobre a terra. E nós entendemos que isto começou com o movimento milerita, com o movimento adventista. De uma maneira expressiva, e nós entenderemos na segunda parte deste sermão, a primeira mensagem angélica começou a ser dada com muita ênfase, com muita força, a partir de uma data, não se esqueçam dessa data, 1840. Nessa data acontece algo que catalisou, que impulsionou o movimento milerita. Mas eu não vou falar agora, para ter curiosidade mesmo. Aconteceu algo assim revolucionário no movimento adventista, que impulsionou a pregação da primeira mensagem angélica. E o que é o teor? Qual é o teor da primeira mensagem angélica? Versículo 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Preste atenção aqui em mim numa informação muito importante. No final do verso 6, nós temos uma expressão que esta mensagem que prepara um povo para a vinda de Cristo deve ser proclamada para todo mundo, para os que habitam sobre a terra. Se você lê essa expressão, os que habitam sobre a terra, de uma maneira assim, superficial, você vai entender. É para pregar para aqueles que vivem na terra, ou seja, para toda a humanidade. Só que quando estudamos essa expressão, os que habitam sobre a terra no Apocalipse,
nós entendemos que são aqueles que estão num contexto de rebelião a Deus, que estão num contexto de oposição a Deus, que estão vivendo como se Deus não existisse. Eu falei para vocês que a Revolução Francesa foi um movimento ateu. Do ateísmo, amados, o que é ateu? A, não, teu, teós, Deus. Não, Deus. Entenderam o que significa ateu? Não, Deus. Juntamente com o movimento adventista, com a pregação da primeira mensagem angélica, posteriormente segunda e terceira, nós tivemos movimentos do ateísmo, frentes do ateísmo, frentes que o ateísmo avançou. Quais são elas? Quais são as principais? 3 frentes do ateísmo. Primeira frente, evolucionismo. É uma frente do ateísmo. E vocês sabem que o evolucionismo impulsionou muitas guerras, como o nazismo, a filosofia nazista está baseada no evolucionismo. Eu não sei se vocês sabiam disso, que coisa terrível. Então o evolucionismo é uma frente do ateísmo. Outra frente do ateísmo que tem, de uma maneira assim avassaladora, nos atingido e atingido esta geração. Marxismo, que nós conhecemos hoje como um marxismo cultural, frentes revolucionárias, crise da autoridade, autoridade dos pais em relação aos filhos, daqueles que governam em relação àqueles que são governados, daqueles que são como espada de Deus, ou seja, a figura, qualquer figura de autoridade sendo ameaçada, sendo desconstruída, a família sendo desconstruída. E nós temos uma terceira frente do ateísmo, que é o espiritismo moderno. Calma aí, o espiritismo moderno é uma frente do ateísmo, sim? É a divinização do eu? Para que eu preciso de Deus? Não Deus. Existe um Deus interior, existe uma alma imortal. Não importa do jeito que eu viva, o que eu faço. Existe uma divinização do eu. E existem frentes da divinização do eu. Uma delas, espero não te chocar, mas o coaching, aquilo que está sendo tão moderno, tão falado, tão apresentado para as pessoas, é uma divinização do eu. Você é um fator limitante para alcançar os seus planos e sonhos. Isso tem um pouco de verdade, não tem? Porém, às vezes você pode se esforçar, você pode fazer o que for e não vai acontecer. Existe um propósito superior, existe alguém conduzindo todas as coisas. Então esta ênfase na divinização do eu, amados, a primeira mensagem angélica, ela é um chamado à lucidez. Que lucidez é essa? Temei a Deus. Às vezes a gente acompanha nas redes sociais algumas ações recentes e modernas das pessoas que você fala assim, não é possível não, esse mundo está louco. Você já pensou assim alguma vez? Se deparando com alguma situação? Esse mundo está louco. As pessoas estão loucas. Perderam assim o raciocínio até lógico das coisas. Como diz uma expressão, né? Saíram da casinha, estão fora da casinha. Completamente alucinados. Nas suas frentes religiosas, nas suas frentes sociais, nas frentes morais, qualquer tipo de movimento, as pessoas estão alucinadas. O convite da primeira mensagem angélica é: temei a Deus. E aqui eu quero me deter no que é temer a Deus. É um convite, é um chamado à lucidez. Enquanto o marxismo diz, não há autoridade, não existe Deus, não há autoridade, temei a Deus é um convite para os que habitam sobre a terra, sim, há uma autoridade no céu e na terra. E essa autoridade se chama Jesus Cristo. Temei a Deus porque é chegada a hora do seu juízo. Para o evolucionismo que diz da divinização do eu, de que a vida não tem um propósito, temei a Deus. Foi Ele quem fez os céus e a terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Sim, a vida tem um propósito.
Sim, a vida tem um Criador, a vida tem um princípio, a vida tem um motivo. Existe vida após a morte, existe um propósito, tanto nesta vida como no além. Para a frente do evolucionismo que diz, não, aí, tudo é do acaso, nada tem propósito. Sim, há um propósito para todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Eu quero estudar brevemente a respeito do temer a Deus. O que é temer a Deus? Muitas vezes somos rápidos em responder. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos, de acordo com Eclesiastes 12. O resumo de todas as coisas é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Mas, amados, isso é verdade. Mas o guardar os mandamentos é consequência do temer a Deus. Então, temer a Deus em si não pode ser entendido como guardar os mandamentos, mas como aquilo que leva você a guardar os mandamentos. O que é temer a Deus, então? Vocês se recordam no Antigo Testamento, e até no Novo Testamento acontece isso? Quando Deus se manifesta, o profeta fica com medo. É ou não é? Eu poderia falar de Daniel, de Ezequiel, do próprio João no livro de Apocalipse. Quando Deus se manifesta, há uma teofania, o profeta, aquele que está recebendo a visão da presença de Deus, da figura divina, ele fica com medo. Então tem a voz que diz, não temas. Vocês já leram isso? Sim ou não? Diversas vezes na Bíblia aparece, né? Deus se manifesta, a pessoa fica com medo, mas Deus fala, não temas. O que é o temor do Senhor? Vamos para Êxodo. Vamos construir aqui um raciocínio. Vamos para Êxodo, no capítulo 20. A partir do verso 18. Êxodo 20, a partir do verso 18. Deus se manifestando visivelmente para o seu povo, Deus está presente. Sim, Deus, verso 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não... O que o povo tinha no coração nesse momento? Medo. Medo. Moisés, fala você com a gente, porque se Deus continuar falando, a gente vai morrer. Eles estavam morrendo do quê? De medo, porque Deus havia se manifestado. Versículo 20. E disse Moisés ao povo, o que ele diz? Não temais. Olha só a sequência. Medo, não temais. Deus veio para vos provar. Olha agora. E para que o seu temor esteja diante de vós. Com qual finalidade? A fim de que não pequeis. Ou seja, a fim de que você guarde os mandamentos de Deus. Porque pecado é transgressão da lei. Amados, o que é o temor do Senhor? Sabe o que é o temor do Senhor? É a certeza da presença constante de Deus na sua vida. Eu vou falar de novo. O temor do Senhor é a presença, a certeza da presença constante de Deus na sua vida. Esse movimento ateu, nas suas diversas frentes, fala, não Deus, mas a primeira mensagem angélica, que é um chamado à lucidez, é, sim Deus, Ele está presente. Temam a Deus, Ele se faz presente. Não apenas no mundo, mas na sua vida. Onde quer que você vá, o que quer que você faça, qualquer pensamento que você tenha, qualquer sentimento que você possa cultivar, Deus se faz presente. E quando Deus se faz presente, amados, Ele é santo, santo e santo. E nós somos pecadores.
Na presença de Deus nós sentiremos o quê? Temor, medo. Mas 1 João diz: o verdadeiro amor lança fora o medo. Esta mesma presença que te intimida, que te desmascara, vai falar assim para você: ei, não temas, eu estou aqui, não para te julgar no sentido de condenar, mas eu estou aqui para te salvar dos teus pecados. Não temas. Nós precisamos ter esta lucidez, amados, a certeza da presença constante de Deus na nossa vida. E obedecermos a Deus porque Ele se faz presente, não por medo, porque Ele fala para nós: não temais, mas por amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deus se faz presente na nossa vida não para ficar como um juiz. Ah, pensou errado, né? Vai pagar. Ah, olha lá, cultivou esse sentimento de ira, né? Não, Deus não se faz presente neste sentido. Isso é uma realidade no sentido de que cada pensamento, cada sentimento pecaminoso cultivado está sendo registrado e anotado. Isto é uma realidade. Mas Deus se faz presente para perdoar e dar poder para que nós não pequemos. Não é o que diz aqui? Deus se faz presente e nós teremos medo, mas o verdadeiro amor lança fora o medo, porque nós conhecemos quem é o nosso amado Mestre, Jesus Cristo. Amados, para essas frentes do ateísmo que diz não Deus, a primeira mensagem angélica vem falando: sim Deus, Ele se faz presente. Volte à lucidez dos pensamentos, dos sentimentos, das ações, porque é chegada a hora do seu juízo. Deus trará a juízo todas as coisas feitas na luz, feitas nas trevas, tudo será julgado. Nós teremos que prestar contas diante de Deus. Temam a Deus, voltem à lucidez. E por fim, amados, eu quero, de uma maneira objetiva, falar de um personagem que é um representante para nós. O seu nome é Enoque. Eu não quero me aprofundar nesta figura, mas eu só quero fazer uma pergunta. Enoque andou com Deus? Quantos anos? 300 anos ele andou com Deus. Enoque foi trasladado em vida? Ele passou pela morte? Não. Enoque já pregava a respeito da segunda vinda de Cristo. Enoque viveu numa geração que Ellen White diz, palavras dela: nunca mais haverá uma geração tão perversa, tão cruel como a geração antediluviana. Porque você pode raciocinar: não, Enoque viveu e andou com Deus numa sociedade que favorecia. Não era tão ruim quanto hoje. Não, amados. Era uma geração pior do que a nossa. E Enoque se manteve incontaminado. Por quê? Como que Enoque andou com Deus? Essa é a pergunta. Como? O que isso tem a ver com temer a Deus? Olha só o que a serva do Senhor responde. Prestem bem atenção. Diz assim: Enoque andou 300 anos com Deus antes de sua trasladação para o céu. E a situação do mundo não era então mais favorável ao aprimoramento do caráter cristão do que hoje. E como Enoque andava com Deus? Não foi essa pergunta que a gente fez? Olha só o que ela responde. Habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus. O que Enoque tinha no coração então, amados? O temor do Senhor. E quando ele estava perplexo, suas orações ascendiam a Deus para que o guardasse. O que Enoque tinha no seu coração? O temor do Senhor. Habituou a mente, pensamentos, e o coração, sentimentos. E o que constitui o caráter? Pensamentos e sentimentos. Isso que constitui o caráter. A gente fala tanto perfeição de caráter, caráter semelhante ao de Cristo, mas enquanto não tivermos atendido o chamado à lucidez do temer a Deus, Deus se faz presente.
Nós nunca seremos levados a uma perfeição de caráter. Nós temos que ter a certeza da presença de Deus constante na nossa vida. Em qualquer que seja o pensamento, em qualquer que seja o sentimento, Deus se faz presente. Você tem que ter o temor. Mas ele diz: filho, eu estou aqui para te perdoar e te dar poder, para que você não peque, para que você viva uma vida de fidelidade, uma vida de intimidade, assim como Enoque viveu. Nós podemos também viver esta vida de intimidade com Deus. Ele recusava, diz, tomar alguma decisão que ofendesse a seu Deus. Mantinha o Senhor continuamente diante de si. O que é isso? Temor do Senhor. Orava: ensina-me o teu caminho, para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Você já fez essa oração? Faça essa oração. Assim ele moldava constantemente a escolha, a vontade a Deus e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus, e tinha completa confiança de que seu Pai Celestial o ajudaria. Não temas, eu estou contigo. Não tinha algum pensamento ou desejo egoísta. Sua vontade estava toda submersa na vontade de seu Pai. Pois bem, Enoque era um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier e que serão trasladados ao céu sem provar a morte. Ou seja, ele é um representante seu, um representante meu. Por fim, o que é a sabedoria de acordo com a palavra de Deus? Sabedoria é diferente de inteligência. Ou seja, pessoas sem inteligência podem ser sábias. Está claro isso ou não? Pessoas destituídas de inteligência podem ser pessoas sábias. E pessoas muito inteligentes podem ser pessoas tolas. Inteligência e sabedoria são duas coisas diferentes. A pessoa conhece tudo de matemática, mas é tola. Ela pode saber tudo de matemática e ser sábia também. Vocês estão entendendo isso? Inteligência tem a ver com as ciências, com o conhecimento. Agora, sabedoria, sabe o que é? O que diz o livro de Provérbios? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria, amados, é saber discernir espiritualmente o certo do errado. E não apenas ter o discernimento, mas ter também a capacidade de fazer aquilo que é certo. Como eu farei aquilo que é certo se eu não tiver em meu coração o quê? O temor do Senhor. A certeza da presença constante de Deus na minha vida. O que eu preciso para ser sábio? O que eu preciso para fazer aquilo que é certo? Primeiramente, ter o temor do Senhor no meu coração. Amados, a primeira mensagem angélica, que começou a ser pregada com expressão a partir de 1840, chega até nós. O chamado que foi dado aos que habitam sobre a terra na época de Miller, chega até nós. E Deus nesta manhã está te chamando à lucidez. Deus se faz presente. A partir deste momento, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas ações, Deus se faz presente. Então, em qualquer momento, em qualquer circunstância, na sua casa, dirigindo, comendo, qualquer que seja a circunstância, Deus se faz presente. E Ele se faz presente para te ajudar, te dar forças e poder, para que você se mantenha fiel a Ele, sirva a Ele e sirva o seu próximo também. Assim estaremos andando com Deus como Enoque andou e estaremos preparados para a breve vinda do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Você aceita esse chamado em nome de Cristo? Vamos ser lúcidos em meio a uma geração enlouquecida e levarmos este convite à lucidez para as pessoas e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, o nosso Criador. Você aceita este convite? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar?
Pai Celestial, em nome de Cristo, Senhor, queremos andar contigo assim como Enoque andou, assim como Jesus andou. Coloque em nosso coração, Senhor, o temor do Senhor, a certeza de que o Senhor se faz presente em nossa vida. Qualquer desejo pecaminoso, qualquer pensamento pecaminoso que vier à nossa mente, ao nosso coração, nós queremos reprimi-los em nome de Jesus Cristo. Porque nós queremos andar contigo. Nós não queremos nos afastar da tua presença. Nós amamos a tua presença, Senhor, e queremos passar contigo toda a eternidade. Leva-nos para o temor do Senhor. Leva-nos para a verdadeira sabedoria. Dá-nos discernimento. Unge os nossos olhos com o Espírito Santo. Nos dê lucidez mental e espiritual para escolhermos aquilo que é certo e guardarmos os seus mandamentos. Pai querido e amado, continue conosco durante este dia. Que aqui nós tenhamos Enoques, como diz a tua serva, há Enoques em nossos dias. E que nós sejamos um desses que andam constantemente contigo, vivendo, pregando e se preparando para a breve vinda de Cristo Jesus. Abençoa-nos, nos dê a tua paz e companhia. É o que pedimos e oramos a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Tenhamos agora uma ótima refeição. Agora 6h36, 6:50. Lá no refeitório teremos um desjejum. Que Deus abençoe a todos. E retornem no horário, tá? A partir das 8 horas teremos aqui então a continuidade do nosso congresso. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.